Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Os Mensageiros, pela psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 17, analisando as contribuições de André Luiz sobre o seu estágio no mundo espiritual, especialmente depois do seu resgate para a colônia Nosso Lar, e agora, nessa obra, trabalhando diretamente com seu guia espiritual Aniceto e companheiros de jornada, junto a núcleos de socorro no umbral, próximo à Terra e também em suas atividades no plano físico, ainda que em espírito. No último estudo, nós ouvíamos a Cecília através da sua expressão artística e depois a Ismália, a companheira do Alfredo, que trouxeram aí as suas contribuições para, na arte, também adorar ao Senhor. Vimos então que Cecília tocou uma peça de Bach e Ismália fez também, através do canto, uma oração. André Luiz destacou então que nunca tinha ouvido algo tão bonito, porque Ismália veio de regiões felizes, regiões superiores, em que ela demonstrava essa arte diferenciada que existe nesses locais que a gente sequer pode conceber pela imaginação. Finalizamos, portanto, o último estudo com essa música oração que Ismália trouxe. E André Luiz então prossegue aí, dizendo que aquela melodia que ele tinha acabado de ouvir, nunca ele poderia imaginar ser tão bela. Chegando a perguntar que melodia era aquela que se ouvia através de sons inarticulados. Não pude conter as lágrimas abundantes
André Luiz já tinha dito, né, que aquela música, aquela oração havia tocado profundamente a sua alma. Ele já tinha se emocionado e agora ele chorava. Cecília comovera a todos pela sensibilidade, lembrando as harmonias daqui da terra e os afetos humanos, porque a Cecília não era elevada como a Ismália, mas ela cantou também de uma forma muito bonita e tocou no órgão também uma música de Bach. Mas Ismália arrebatava o espírito de todos, elevando ao Supremo Pai. Nunca ouvira oração de louvor como aquela. Além disso, a esposa de Alfredo glorificava o Senhor de maneira diferente, inexprimível na linguagem humana. Então, mais uma obra que traz a arte que existe nos planos superiores, que é muito distante da arte que nós conhecemos aqui. A música, a peça, a produção artística mais bonita que a gente possa imaginar aqui na Terra não se aproxima à beleza e à profundidade, à sensibilidade das obras artísticas que existem nos planos superiores. E a Ismália tinha trazido um pouco dessa arte, um pouco dessa sensibilidade, encantando a todos. André Luiz diz que a prece tocara as recônditas fibras do seu coração e reconhecia que ele nunca havia meditado na grandeza divina, como naquele instante em que uma alma santificada falava de Deus com a maravilha de suas riquezas espirituais. Então notem que a música cantada por Ismália, que ao mesmo tempo era uma oração, um louvor, fez André Luiz refletir sobre como espíritos superiores enxergam Deus. Por isso a letra era tão emocionante, tão profunda e com tanta sensibilidade. Descrevia a grandeza divina pela linguagem santificada de uma alma nobre. André Luiz então diz que não era somente ele que chorava como uma criança. Aniceto enxugava os olhos de maneira discreta e algumas senhoras levavam um lenço ao rosto. Lembre-se que Aniceto é bem mais elevado que André Luiz. Ele é um guia, considerado um guia espiritual, e ele também estava emocionado. André Luiz diz: compreendi que a oração terminara, porque a música mudou de expressão. O caráter heróico cedeu lugar a lirismo encantador. Então, pela mudança de método, pela mudança de estilo, ele percebeu que a oração havia finalizado e tinha se iniciado uma parte de música mesmo. Experimentando a profunda serenidade do ambiente, vi que luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte de Ismália, envolvendo-a num arco irisado de efeito magnético, e com admiração e enlevo observei que belas flores azuis partiam do coração da musicista, espalhando-se sobre nós. Então olha que bonito, além da beleza da letra, além da profundidade da emoção que causou a todos, havia também um efeito físico, um efeito visível a todos. Uma luz envolvia a Ismália vindo do alto e flores azuis partiam do seu coração na direção do público. Por isso que os espíritos sempre trazem nas obras que a arte desses lugares é muito mais bonita do que a gente conhece. Imaginem se a gente fosse a um show musical e do coração da pessoa que está interpretando, do artista, saíssem rosas, saíssem emanações iluminadas na direção do público. Então é um show diferenciado, né? Algo que a gente não conhece aqui. Desfaziam-se como se feitas de cariciosa bruma anilada, ao nos tocar, de leve, enchendo-nos de profunda alegria. Então, além de trazer a arte, a manifestação da arte,
O artista desses locais superiores também traz paz, traz alegria, traz calma ao seu público. A maior parte caía sobre Aniceto, fazendo-nos recordar as palavras amigas da dedicatória, ou seja, quanto mais elevada a alma, mais ela recebe essas bênçãos do céu. Todos recebem, mas quem é mais elevado recebe uma proporção maior, porque tem a sintonia. Então Aniceto recebia mais. Impressionavam-me profundamente aquelas corolas fluídicas de sublime azul celeste, multiplicando-se sem cessar no ambiente e penetrando-nos o coração como pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Então, imaginem que bonita cena, né? Todos absorvendo como que pétalas de flores. Sentia-me tão alegre, experimentava tamanho bom ânimo, que não conseguiria traduzir as emoções do momento. Então, mais uma vez, os espíritos tentam traduzir em palavras nessas obras, mas não conseguem, porque é tudo emoção. Um dia a gente vai sentir também. Mais alguns minutos e Ismalha terminou a magistral melodia. A esposa do administrador desceu até nós, coroada de intensa luz. Alfredo avançou, beijando-a no rosto, ao mesmo tempo que Aniceto lhe estendia a mão agradecido. Há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como as dessa noite, exclamou Aniceto, o orientador de André Luiz, sorrindo. Cecília nos falou do sublime amor terrestre, Ismalha arrebatou-nos ao divino amor celestial. Então veja a diferença das duas peças musicais, né? Cecília tocou algo que a gente conhece, um artista conhecido aqui, e falou de um amor que ela deixou na terra. Já Ismalha trouxe uma arte que a gente desconhece e que destaca o amor divino, celestial. Ideia feliz a de permanecermos no posto. Fomos igualmente socorridos pela luz da amizade que nos revigorou o bom ânimo. E aí vamos recordar que André Luiz, Aniceto e Vicente estão de passagem naquele posto de socorro. Tinham sido convidados a permanecer mais uma noite ali para evitar o clima pesado por conta da Segunda Guerra que ocorria no planeta. E, consequentemente, a camada de magnetismo que provinha da Terra estava muito pesada, o que dificultaria a caminhada, a passagem de André Luiz e Aniceto e Vicente para a Terra. Por isso, eles aguardaram mais uma noite e puderam trabalhar naquele posto de socorro e ouvir também aquelas belas peças artísticas. Aproximaram-se os bacelares, que é a família que a gente já conhece, comovidos. Que maravilhosas flores nos deste, querida amiga, disse a mãezinha de Cecília, abraçando Ismalha, a esposa de Alfredo. Voltaremos ao trabalho, repletos de energia nova, acrescentou o senhor bacelar sorridente. A extensa sala, então, vai dizer André Luiz, estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero. A melodia de Ismalha constituíra singular presente do céu. A alegria e o bom ânimo transpiravam em todos os rostos. Observando que Aniceto se retirava para um canto do salão, André Luiz procurou ele ansioso. Desejava esclarecer o fenômeno da prece sem palavras, das harmonias, das luzes e das flores. Então vejam que a apresentação de Ismalha trouxe uma oração sem palavras, a melodia da música trazia uma oração que ele percebeu. Das harmonias, que ele não conhecia também, das luzes e das flores. A luz que vinha do alto envolvia Ismalha e das flores que saíram do seu coração e envolveram a plateia. André Luiz queria então perguntar a Aniceto o que era aquilo tudo que ele tinha acabado de presenciar. Antes, porém, das interpelações do aprendiz, Aniceto sorriu amável e explicou. Conheço a sua sede, André, a
a sede de conhecimento. Não precisa perguntar. Impressionou-se você com a grandeza espiritual da nobre companheira do nosso amigo, Alfredo. Não precisarei alinhar esclarecimentos. Recorda-se de Ana, a infeliz criatura que dorme nos pavilhões entre pesadelos cruéis? Então ele pergunta, na verdade, você lembra de Ana, que está dormindo nos pavilhões, tendo pesadelos, que foi aquela senhora que André Luiz atendeu lá naquela sessão onde há espíritos dormindo? E ele viu que ela tinha assassinado o amante, estava perturbada pelos obsessores e dormindo depois da morte. Aniceto pediu para André Luiz se lembrar dela. Lembra-se de Paulo, o caluniador, que era um outro indivíduo também que estava dormindo e tendo pesadelos, como a gente já viu. Não os viu carregando pesados fardos mentais? Perguntou Aniceto. Cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. Essa frase resume metade do ensinamento espírita. Cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. A gente cansa de falar aqui, né? A lei divina não precisa de um juiz, de um carrasco. Os nossos arquivos próprios, individuais, falam por si e determinam o nosso destino. Por isso que eu digo também sempre, se quisermos ter um futuro feliz, basta plantar felicidade agora. Plantar bondade, plantar resignação, plantar caridade, solidariedade, fraternidade. Basta isso para colhermos felicidade no futuro. Então, todos vamos trazer conosco os arquivos de nós mesmos. E isso dita os caminhos da nossa vida. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o seu íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. O mal, com a prática da maldade, cria o inferno na sua própria consciência. Os bons, com a edificação do bem, da solidariedade, criam um paraíso em seus corações. Então, Aniceto está usando da crença católica de céu e inferno para mostrar que o verdadeiro céu está na paz de consciência e o inferno está justamente na consciência de culpa. Por isso ele fez essa comparação. Ismália plantou o bem, colhe hoje felicidade. Ana e Carlos plantaram o mal e colhem hoje o inferno nas suas consciências. Justamente o que ele vai dizer aí. Ismália já amontoou muitos tesouros que as traças não roem. Lembrando aí do Sermão da Montanha do próprio Cristo, quando nos aconselha a não ajuntar tesouros na terra, onde as traças e os bandidos roubam, né? As traças corroem e os bandidos roubam. Os tesouros do céu, que são as virtudes e o bem que praticamos, as traças não roem e os bandidos não roubam. Ela, Ismália, já pode dar da infinita harmonia a que se devotou pela bondade e pelo divino amor. Então é aquilo que eu estava a dizer. Quem planta bondade, amor, caridade, vai ter harmonia infinita no futuro. A Ismália, como plantou o bem, colhia agora harmonia. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior de maneira incessante. Olha só. A luz do plano superior jorra de maneira incessante, inundando os caminhos da vida. Mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação dessa alma santificada. Então vejam como Deus é bom. Além de permitir que nós evoluamos e alcancemos esses estados de harmonia e felicidade, Ele permite um livre-arbítrio amplo. A gente pode criar música,
A gente pode criar canções, criar criações artísticas mesmo, de forma livre. Então, a luz que vinha do alto é a luz incessante do divino, mas as flores, a melodia e a prece eram produção de Ismalha. Cada espírito superior, então, vai produzir o que quiser. Alguns devem ter outras formas de manifestar essa adoração, esse louvor, diferente desse estilo da Ismalha, que é através de flores, por exemplo. Então, a criação era dela. Ela repartiu conosco, neste momento, uma parte dos seus tesouros eternos. Uma parte. Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. Então ele já alertava, André Luiz, de não esquecer daquele momento e não deixar de refletir sobre as bênçãos recebidas para não desperdiçar no futuro. Entremos agora no capítulo 33, a caminho da crosta. Então, finalmente, eles vão se dirigir à Terra. Quem está acompanhando os estudos sabem que André Luiz, Vicente e Aniceto partiram de Nosso Lar, passaram pelo posto de socorro administrado por Alfredo e agora vão se dirigir à Terra, porque o objetivo inicial deles é trabalhar durante uma semana na Terra, com os encarnados. E a gente vai acompanhar aqui toda a narrativa de André Luiz sobre como foi esse trabalho. Mas, por enquanto, eles estão no posto de socorro, que é próximo à crosta terrestre. André Luiz, então, vai dizer: após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa a ser feita, despedimo-nos comovidos de todos. Pelo menos quanto a mim, diz André Luiz, podia afirmar que me afastava com mágoa, tão belas as lições ali colhidas. Então, é natural que André Luiz sentisse um peso no coração ao deixar Alfredo, Ismalha, aquela família que ele conheceu ali e tantos outros que se dedicavam ao bem. Alfredo e a esposa nos abraçaram sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomamos o carro, agradavelmente surpreendidos. Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Então, aqui mais uma informação da obra espírita que pode levar muitos a pensar ser uma história fantasiosa, criação da cabeça aí de André Luiz ou do próprio Chico Xavier, mas essas tecnologias não devem ser motivo de dúvida da nossa parte, porque nós sabemos que na Terra há uma cópia bem mal feita das tecnologias que já existem no plano espiritual. Então eles estavam se deslocando numa espécie de carro voador, numa espécie de carro com asas, impulsionado por energia elétrica acumulada. Aniceto, atencioso, explicou: aceitei a cooperação do aparelho para eles se deslocarem, não porque os deseja escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro constituiu o ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Então ele está dizendo o seguinte, Aniceto, eu aceitei que a gente fosse de carro, essa carona, não por preguiça, mas porque nós tivemos muitos conhecimentos novos enquanto estávamos no posto de socorro. Ele vai dizer: vocês, André Luiz e Vicente, receberam lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Então ele está começando a explicar por que eles estavam indo de carro, dizendo que André Luiz e Vicente tinham recebido muitas lições sobre efeitos da prece, sobre como auxiliar aqueles que estavam dormindo.
e os que são resgatados na colônia Campo da Paz. São muito ainda atrasados, intelectualizados, materialistas e desafiadores. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado acima de tudo. Então, Aniceto está explicando o seguinte: o objetivo inicial deles era deixar nosso lar para passar uma semana na Terra, a fim de que André Luiz e Vicente colhessem um aprendizado grande, colhessem lições para ajudar na evolução deles, e também, como eles já deviam saber, na obra que André Luiz iria escrever, que estamos estudando agora. Mas como Ismália contribuiu muito, bem como Alfredo, para que eles aprendessem também a socorrer os que são auxiliados pelo posto de socorro, Aniceto diz que eles estavam adiantados na lição. O que eles iriam aprender na Terra, eles adiantaram ali, no posto de socorro. E como o objetivo principal é trazer experiências a André Luiz e Vicente, ele estava satisfeito até ali pelo adiantamento das lições. Não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Então ele está dizendo, não espera, no entanto, que a gente vai usar esse carro até a Terra. Calculo que só poderemos voar até ao meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Então faz parte aí do aprendizado de André Luiz também. Em seguida, então, Aniceto calou-se por alguns instantes, sorriu e acentuou: isso, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Então ele só estava usando o instrumento de locomoção até que André Luiz e Vicente pudessem criar asas espirituais, no sentido de volitarem, né? De se locomoverem de uma forma mais liberta das amarras da matéria. Semelhante realização pode não estar distante, dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Então vejam mais uma lição da obra. Nós não paramos de evoluir no plano espiritual. André Luiz já tinha ampliado a sua visão espiritual antes de deixar a colônia, quando ele passou por aquele setor em que foram ativadas algumas propriedades do seu perispírito para ele emanar uma luz que ele acabou emanando junto com Vicente e Aniceto quando estavam passando por uma região sombria do umbral. Ele ficou surpreso, se vocês se recordam, de estar emanando aquela luz, que também se repetiu quando eles estavam auxiliando os que adormeciam. Aniceto então diz que, além daquela lição, eles também aprenderiam a voar, né? A se utilizar de um método de transporte mais efetivo. Mas para isso, eles teriam que se dedicar mais um pouco ao trabalho ali. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Olha que frase, né? Que parágrafo. Por isso que está destacado aí. Quando vem destacado assim na obra, é porque muitas pessoas compartilharam esse trecho. Ele está dizendo, então, quem trabalha com sinceridade, quem se dedica ao próximo com o coração voltado a Deus, aguarda sempre o melhor, recebe as bênçãos, recebe as consequências da sua caridade. E isso não é uma promessa de amizade. Olha que interessante. Aqui na Terra, a gente está muito acostumado, né, a receber favores de amigos, receber recompensas por algo que fizemos. Aniceto está ensinando a André Luiz e Vicente que eles receberiam bênçãos pela dedicação de coração aberto, de coração sincero. A recompensa seria da lei, não porque ele tinha amizade com eles. Vejam como a lei divina é justa. Não beneficia somente quem é amigo de Aniceto, quem é amigo de mentores espirituais,
Não, todos que se dedicam de coração sincero recebem bênçãos. É da lei. O pequeno aparelho, diz André Luiz, nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se reduzida à altura do solo. Então eles estavam ali voando naquele carro, naquele instrumento. Quase precisamente ao meio-dia, conforme Aniceto havia dito, estacionamos em humilde pouso, destinado a abastecimento e reparação de maquinaria de natureza daquela em que havíamos viajado. Olha que interessante. De novo, eu repito, quanto mais o plano espiritual se aproxima da Terra, mais se assemelha com a nossa realidade aqui. Então, quanto mais eles se aproximavam da Terra, mais eles compartilhavam de situações que nós vemos aqui. Então, o carro que eles estavam sendo transportados, apesar de aqui os carros ainda não voarem, mas está perto disso, precisou parar para ser reparado, para receber ali uma revisão mecânica. É isso que ele está dizendo aí. Eles voaram com esse carro do posto de socorro até ao meio-dia, parando como se fosse aí numa mecânica, numa pousada, para abastecer e reparar a maquinaria daquele veículo. Olha que interessante. Parece muito, né, com a nossa vida aqui na Terra. Nós também temos que levar o carro para o mecânico, abastecer quando viajamos, e isso eles estavam fazendo ali. Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. Então ele levou eles até ali, abasteceu o carro para voltar. André Luiz, Vicente e Aniceto continuariam a pé. André Luiz revela então que a paisagem se tornou muito fria e diferente. Não estávamos num caminho trevoso, porém muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Mais uma vez, quanto mais se aproximam da Terra, mais o ar fica rarefeito, pesado, escuro, nevoento. Aniceto então contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave: com 4 horas de locomoção estaremos na crosta. Então eles iriam andar por 4 horas. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Ele pediu então, porque aquela expedição era principalmente para o aprendizado de André Luiz e Vicente. Então, a todo momento, Aniceto, que é o mentor, pedia que eles prestassem atenção em alguns detalhes justamente para aprender. Percebam, então, ao redor de vocês a mudança do cenário. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, referindo-nos à maioria das criaturas terrestres, e estas regiões estão repletas de resíduos escuros de matéria mental dos encarnados. Então, mais uma vez, Aniceto destaca, né? A realidade espiritual próxima à Terra, ela é condizente com o pensamento coletivo da humanidade. A maioria é inferior na humanidade. A maioria pensa somente no gozo terreno, nos próprios interesses, geralmente egoístas, que pensa somente em si, no enriquecimento próprio, no máximo da própria família, enfim, tudo que a gente já conhece do ser humano, né? A maioria, portanto, fixa essas emissões vibratórias formando o campo magnético próximo da crosta. Era esse momento que se vivia ali, Aniceto, André Luiz e Vicente. As regiões estavam repletas de resíduos escuros, porque as emanações mentais são inferiores. Quanto mais inferior, mais escuro, condensado, pesado, fedorento, inclusive tem cheiro, e não iluminado, não leve, né?
A matéria mental dos encarnados, então, e dos desencarnados também, era de baixa condição. Aniceto então diz: atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Então ele destacou agora pela segunda vez que eles não estavam em lugares trevosos. Eles não estavam em locais em que reinava a maldade, porém reinava a escuridão. Reinava a obscuridade. Por quê? Os pensamentos eram inferiores, podiam não ser maléficos, mas eram inferiores, e isso causava um peso, uma escuridão no local. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Então eles estavam caminhando ali de madrugada, né? Nossa peregrinação, diz André Luiz, francamente, foi muito pesada e dolorosa. E somente aí avaliei de fato a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar e aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Então vejam que André Luiz compara a estrada que ele conhecia, que ligava a crosta terrestre com o nosso lar, bem melhor que a estrada que eles estavam naquele momento. A peregrinação deles a pé foi muito dolorosa e pesada. E aqui eu faço um destaque. Imaginem para Jesus Cristo reencarnar na Terra. Se foi doloroso para André Luiz, que não chega ao dedo mindinho de Jesus, imagine para o Cristo ter que condensar seu perispírito e diversas outras providências que a gente não faz ideia que ele teve que tomar para reencarnar na Terra. Imagine a dor que ele não sentiu. Foi doloroso para André Luiz caminhar em espírito na crosta terrestre, próxima à crosta. Imagine para Jesus reencarnar. Então André Luiz fazia essa reflexão. Imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem. Eu acabei de falar. André Luiz imaginou então o sacrifício dos missionários. Ele nem falou de Jesus, falou dos missionários para ajudar a humanidade. Imagine o sacrifício deles para reencarnarem aqui. Compreendendo então quão meritório lhes é o serviço. Quanto mérito eles não ganham por renascer na Terra. Espíritos como Gandhi, como Madre Teresa, como Joana de Ângeles, como Emmanuel, como Chico Xavier, como Eurípides Bassanufo, como Emmanuel, Bezerra de Menezes, já falei. Todos eles ganham um mérito enorme por reencarnar, porque eles estão acostumados a regiões de intensa luz, onde não há mais esse materialismo que a gente vê aqui. Então André Luiz refletia sobre isso. O que os grandes missionários não passam para reencarnar? O quão meritório é o serviço deles aqui? E como necessitam de disposições especiais e extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Façamos então essa mesma reflexão que André Luiz fez. Qual o esforço que nosso mentor não faz para estar perto de nós aqui na Terra? A gente não costuma agradecer isso para ele, né? Eu agradeço ao meu mentor por ele estar junto de mim, me proteger, me inspirar, mas a gente de fato não reflete nos sacrifícios que ele está realizando, ele ou ela, né? Para estar junto de nós aqui na Terra. É um sacrifício grande. Os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis. Do nada, André começou a falar dos seres que habitam essa região. Monstros ele usa. Monstros que se escondiam deles. E ele fala que eram monstros indescritíveis. Ele sequer consegue descrever. Se escondiam então no fundo da paisagem, fundo sombrio, se escondiam nas sombras, obedecendo a determinações de Aniceto,
André Luiz diz que não pode informar mais sobre esse aspecto, para não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que estão lendo essa obra. Olha que interessante. Eu comentava hoje com a minha esposa que muita coisa os espíritos não podem falar pra gente. Primeiro porque a gente não ia acreditar. Ia falar que é fantasia. A gente já acha que é fantasia. Carro voador. A última obra que eu estudei, ou a penúltima, falava de um duelo mesmo entre dois espíritos de baixo teor vibratório, que parecia um filme de ficção, uma fantasia, né? Como se dois bruxos estivessem duelando. Mas são informações trazidas por médiuns de confiança, como André Luiz, como Divaldo Franco, Ivone Pereira. Então, o pouco que os espíritos nos revelam, a gente já desconfia às vezes, muitos duvidam. Eu acredito, porque eu vejo muita lógica, né? Mas muitas pessoas duvidam. Inclusive, muitos não acreditam no espiritismo porque acham que é fantasia da cabeça desse povo todo aí espírita que só cresce a cada dia, a cada ano. Então, só uma breve reflexão, né? Hoje eu comentava que os espíritos não podem revelar muitas coisas, que a gente não ia acreditar, ia achar que é fantasia, que isso não existe, que é forçação de barra. Mas é a realidade. Tudo é energia, tudo é pensamento no mundo espiritual. Então não há que se duvidar. Aqui que a matéria impede uma criação mais efetiva das formas mentais, dos pensamentos, mas no plano espiritual não tem esse limite. Então, assim, André Luiz está revelando aqui. Ele viu monstros indescritíveis nas zonas próximas à crosta da Terra. E aí Aniceto falou, você não pode dar detalhes desses seres. Por quê? Eu achava, até hoje, que era porque a gente aqui não ia acreditar. Mas é mais grave que isso. Aniceto está revelando. Na verdade, é para não criar criações mentais na nossa cabeça. A gente que está estudando a obra, que está lendo esse livro, criaríamos aí imagens mentais de ordem inferior. Se André Luiz começasse a descrever como são esses espíritos, as deformidades que eles devem apresentar, a gente ia pensar neles. Poderia atraí-los, ou poderia nos perturbar apenas pensar com mais detalhes neles. Então que fique a lição, mais uma lição da obra, né? Existem várias informações. Então vejam, tudo que a gente recebe é o mínimo para não nos perturbar. Muitas coisas, eu acredito, que à medida que nós vamos amadurecendo, nós aprendemos por conta própria, pelas visitas astrais, pelas viagens astrais que fazemos ao dormir. Então, cada um, individualmente, a partir das suas conquistas pessoais, certamente vai aprendendo muito mais do que nas obras que a gente lê quando está desperto, quando está acordado aqui na Terra. Mas, certamente, desdobrado em espírito, nas tarefas que a gente exerce no plano espiritual, nas visitas que fazemos, com certeza a gente aprende muita coisa. Mas na obra, para estar escrito, para ser publicado aqui, é bom mesmo que se evite falar certas coisas para não trazer perturbação para muita gente que tem medo, que não ainda entendeu a dinâmica das leis divinas, né? Me recordo de uma obra de André Luiz também, não vou saber qual obra foi, pode ser Nosso Lar, se eu não me engano, mas há uma sessão do hospital, né, que André Luiz não teve autorização de relatar. Não só André Luiz, né? Chico Xavier fez uma visita em espírito, o próprio Chico Xavier, e se recordou dessa visita porque é um ser muito elevado, e tinha uma sessão no hospital dos que falharam na área sexual que ele não teve autorização de revelar.
daquela porta para dentro ele não falou, ele não podia falar. Então é o mesmo ensinamento aqui, né? Tem informações que nos chocariam muito, traria perturbação. O objetivo da obra espírita não é trazer perturbação, pelo contrário, é trazer uma mensagem de esperança, de fé. Então por isso eles ocultam muitas das informações que trazem perturbação. Então que fica a lição aí de que seres são esses que habitam essas regiões. No horário então previsto por Aniceto, eles começaram a ver de novo a luz solar, como se estivessem madrugada clara. Então, caminharam durante a madrugada, estavam chegando ali no nascer do sol. O espetáculo era magnífico e novo para mim, disse André Luiz. Calor brando começou a nos revigorar. Percebam que eles começam a ter as sensações que nós temos aqui da Terra, né? O sol nos aquecendo, o sol nos dando um vigor de manhã. Então André Luiz estava sentindo novamente essas sensações características do encarnado. Aniceto então fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz atravessando as sombras e nos falou de olhos úmidos. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. E aí mais uma lição para nossa reflexão. Quantos de nós agradecemos de manhã a luz solar? Quantos de nós acordamos e enquanto estamos indo ao trabalho, agradecemos pela luz do sol? Como a gente tem o tempo inteiro e todo dia, a gente costuma esquecer, porque se torna comum. Mas que fique a lição aqui mais uma vez. Agradeçamos pela luz do sol. É uma bênção. Há poucos dias minha esposa também falava que tem países que não tem sol, tem pouco sol. Fica tempo nublado o ano inteiro. E no Brasil a gente é abençoado porque temos sol o tempo inteiro. E aqui vai uma reflexão ainda mais profunda. Existem regiões espirituais que não há luz solar. Então, da mesma forma que Aniceto ficou emocionado e agradeceu a Deus a bênção do sol, que nós também possamos criar esse hábito. Agradecer a Deus pelas pequenas coisas, que não são nada pequenas. A luz do sol, o alimento, acordar com vida, com saúde, poder conviver com nossos seres queridos, nossos entes queridos, familiares, enfim, inúmeras bênçãos diárias que nós recebemos. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos, o Sol. O Sol é a mais alta imagem de Deus que o homem conhece. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos. Então, a depender do planeta que se habita, o Sol se apresenta das mais variadas formas dentro do sistema. Ele está em nosso lar, de acordo com os elementos básicos de vida, e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta. Então, o Sol também ilumina nosso lar, a crosta terrestre. É visto em Júpiter de maneira diferente. Ilumina Vênus com outra modalidade de luz. Olha que interessante. Informações das obras espíritas que a ciência humana um dia irá revelar. Até hoje foram várias informações que constam das obras espíritas foram confirmadas pela ciência materialista. Todos os anos se revelam novas informações que as obras espíritas já trouxeram. E aqui estão mais algumas. Aniceto está dizendo que em Júpiter o Sol tem qualidades magnéticas diferentes. Em Vênus, outra modalidade de luz que ilumina aquele planeta. Em Saturno, aparece em outra roupagem brilhante. Porém, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. As energias vitais, portanto, são alimentadas pela luz solar. Avançamos comovidos, e daí a algum tempo surgiu-nos o astro sublime, o Sol.
na posição que antecede o crepúsculo. Em outras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação, não fizera maior reparo. Então vejam, André Luiz percebe que quando ele usava outra estrada, ele conheceu duas estradas. Uma que ele volitava. O transporte era mais rápido e a luz solar estava sempre presente. Nessa estrada que ele está percorrendo agora, ele foi a pé, porque é muito pesado o ambiente para ele ir volitando, e a luz do sol não estava presente em todo o percurso. Então ele já começou a agradecer e perceber essa diferença. A outra estrada era melhor, tinha a luz do sol, volitava. Aquela ali, porém, ele atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. A certa distância, surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. Então André Luiz narra que eles viam a Terra não esférica, porque eles estavam mais perto. Eles já viam a Terra se confundindo com as regiões espirituais. Olha que interessante. Como que deve ser essa visão, né? Ver a Terra, ao mesmo tempo ver o plano espiritual. A paisagem da Terra interpenetrava-se com a paisagem espiritual. É assim que funciona o plano espiritual. Nós percebemos de forma muito sutil. São dimensões diferentes, mas o espírito consegue ver, e os médiuns também. O sol resplandecia, rumo ao poente, como enorme lâmpada de ouro. Aniceto, então, que parecia alegre, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta. Influenciação direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. Então vejam que o espírito volita, flutua, dominando a força centrípeta. Agora, não me pergunte como, porque além de já ter uma dificuldade natural com física, matemática, com as matérias de exatas, eu não faço ideia como eles manipulam essa força para volitar. O que a gente sabe é que eles têm uma composição material diferente da matéria humana, matéria física aqui, e por isso conseguem manipular com maior facilidade para flutuarem, né, pela composição aí energética, material do perispírito. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. É física pura. Olha o que ele está dizendo. A luz que nos banha é resultado do contato magnético do Sol e da força da massa planetária. Acredito eu, da força que nos prende à Terra, né? Que é a gravidade. Então, a força do Sol, somada à força da gravidade, eles utilizavam para manipular justamente essa força centrípeta. Prossigamos, disse Aniceto. Não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. A gente já tem informação que nosso lar fica acima, entre aspas, né? Porque no mundo espiritual não tem acima, embaixo. É como se fosse acima do Rio de Janeiro, nosso lar. É a colônia espiritual correspondente à região material, à região física do Rio de Janeiro. A essa altura, André Luiz diz que o assaltou o desejo de perguntar uma coisa a Aniceto. Como nos orientaremos? Ele perguntou. Aniceto responde então: antes de tudo, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul.
Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas, em nosso caso, é indispensável educar o pensamento e nos orientar dentro da energia que lhe é peculiar. Então, finalizando o estudo de hoje, vamos refletir também sobre essa forma de orientação que Aniceto está trazendo aqui. Ele diz que a bússola serviria para orientá-los. Por quê? Porque eles estão na Terra. Olha que interessante. O espírito pode se orientar na Terra através de uma bússola, porque ele está no mesmo plano que nós. A diferença é que ele está invisível por conta da propriedade do seu perispírito, mas a região é a mesma. Então Aniceto revela que poderia usar uma bússola, mas como ele estava ali num processo de aprendizagem de André Luiz e Vicente, ele fala, utilizem o pensamento para orientação. E aí amanhã a gente vai descobrir como se dá essa orientação pelo pensamento. Finalizemos então mais um estudo agradecendo a presença dos que acompanham e refletindo em todas as lições de hoje, no agradecimento à luz solar, no deslocamento de André Luiz e os demais pelas regiões próximas à crosta, da influência dos espíritos encarnados e desencarnados para a constituição magnética dos planos que circundam a Terra, dos monstros narrados por André Luiz nas regiões inferiores, que ele não deu nenhuma descrição para não nos perturbar. Que todas essas lições então fiquem registradas em nossa mente e, principalmente, apliquemos esse conhecimento para o nosso avanço espiritual. Não ficar só no intelecto, não ficar só no discurso e colocar em prática os fundamentos que aprendemos aqui. Porque todo ensinamento trazido pelas entidades superiores tem um fundo de virtude, de aprendizado que nos eleva e que nos faz ser espíritos melhores, mais avançados moralmente. Então finalizo sempre como uma oração, pedindo à espiritualidade que abençoe a cada um, que nós possamos ter a compreensão dos ensinamentos trazidos e principalmente, como dito agora há pouco, colocar em prática o que aprendemos. Que a graça divina nos envolva a todos e possa chegar especialmente aos suicidas, aos sofredores, aos que estão desencarnando por guerras, desastres naturais, fatalidades e decorrentes também de atitudes infelizes pelo livre-arbítrio de buscarmos ainda a violência, a convivência com entidades infelizes e sofredoras e principalmente dando vazão às nossas paixões e interesses mesquinhos. Que esses indivíduos recebam essa paz que sentimos nesse momento, oriunda dos espíritos superiores que nos abençoam, missionários de Jesus para auxiliar a humanidade. Que eles recebam, portanto, essa vibração, essa energia, e que nós possamos ser cartas vivas do Evangelho na exposição da Palavra de Deus, mas também no exemplo para sermos orientação e modelo para muitos dos que nos observam, seja aqui na Terra, seja no plano espiritual. Agradecemos, portanto, a Deus, a Jesus Cristo, a sua mãezinha, Maria Santíssima, e aos nossos guias, a fim de que sejamos instrumentos do trabalho divino e, principalmente, sintonizemos com essas mentes elevadas, evitando os vícios, as quedas morais, todo sentimento inferior que nos rebaixa, para não perdermos esse contato com espíritos nobres como Ismália e tantos outros que já usufruem de uma região feliz. Graças damos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado a todos mais uma vez e até o próximo estudo. Um forte abraço.